Olá pessoas, como vocês estão? Desejo que todos estejam muito bem. Vamos respirar fundo, vamos nos conectar à nossa espiritualidade, vamos pedir licença aos nossos anjos, guias e mentores. Que eu seja um canal, um instrumento da espiritualidade para trazer mensagens que edifiquem, que nem uma energia densa, que nem uma energia que não esteja ressonante com a fonte criadora. Se aproxime dessa egrégora, que nós possamos continuar protegidos e receptivos às mensagens enviadas. Que assim seja. Vamos fazer um check-up energético. Vamos ver o que você está vibrando, as pessoas que chegaram aqui nesse momento, essa mensagem. O que estão vibrando, por favor, espiritualidade? O que as pessoas que chegaram até essa mensagem estão vibrando nesse momento? O que precisam observar? Qual a energia? Lembrando que todas as mensagens são atemporais, então vale para o momento que você chegar, e se não fizer sentido, libera, tá? Às vezes faz sentido para uma única pessoa, e talvez ela nem esteja vendo agora, nem veja hoje. Vamos lá, por favor. Uma cartinha fora aqui do... Revolução. O que é uma revolução? Vai pensando aí para você. Como está o seu campo emocional? Por favor, espiritualidade. Como está o campo emocional das pessoas que chegaram até essa mensagem? O que elas estão no campo emocional? Corpo astral, né? Por favor. No campo espiritual. Campo espiritual. Etérico, né? Isso é a Amora, pessoas, esse barulhinho aí. No campo físico, a matéria. Não estão vibrando, por favor. Vamos pedir um conselho da espiritualidade. Vou deixar viradinho aqui, vou ver no final, tá bom? Aceite as grandes reviravoltas e ciclos presentes na sua vida agora. É hora de vivenciar os aspectos da vida que você ignorou ou negou no passado. Deixe de lado todos os julgamentos sobre o que está acontecendo, pois eles só acentuam os problemas. Só viva as mudanças com atenção plena. Siga em frente e seja radical agora. A sua energia e os seus lampejos intuitivos podem oferecer a possibilidade de um salto qualitativo no seu ambiente social. Perceba que não houve nenhum retrocesso na maneira como as coisas aconteceram. Aproveite a inspiração dada pelos novos relacionamentos ou pela nova maneira de encarar os antigos relacionamentos. Siga adiante e canalize as suas energias nas linhas sociais que propiciem mudanças no seu status quo. Procure perceber como você foi condicionado pelos seus pais e pela cultura em que vive. Agora que antigos hábitos estão sendo questionados,
A sua personalidade está passando por uma revolução radical. Confie no seu mais profundo para que possa suportar com desenvoltura essa revolução. Seja radical e mude de posição. Visualize e sinta a revolução como poder para vencer regras despóticas e tirânicas. A revolução diz: seja radical quando necessário. Transforme temperança, compromisso e paciência numa revolução completa. Esse é um caminho sem volta. Siga em frente e transforme-se. A afirmação é: a mudança nos meus relacionamentos faz parte de uma grande transição social. Fortíssimo, né? As pessoas que se conectarem com essa mensagem estão num momento único aí da vida. Único no sentido de ressignificação de muitos conteúdos que já não fazem mais sentido. Existem muitos posicionamentos, comportamentos, pensamentos e atitudes que não condizem mais com a pessoa que você é. E a maneira como essa mensagem chegou está dando ênfase às relações, ao seu meio social. Você está tendo a oportunidade de fazer um renascimento, uma revolução. O que é revolução? No sentido etimológico da palavra, historicamente falando, é quando existe um movimento em que quem dominava é destituído do poder e quem estava subjugado sobe ao poder, né? É uma revolução de fato. Há uma mudança na ocupação na posição de poder daquela classe social, dentro de uma perspectiva histórica. O que significa isso dentro da sua vida? Que você está tendo a oportunidade de perceber e de passar por movimentos que irão transformar a sua forma de se relacionar, a sua forma de se comportar, que até então para você era uma rotina, era normalizado. Em que sentido? Eu fui criado dentro de um espaço por cuidadores, né, as pessoas que cuidavam de mim, em que, por exemplo, eu deveria tinha pouco convívio social, tinha pouquíssimos amigos e tinha que sempre estar preservando a minha vida de uma maneira que pouquíssimas pessoas, de fato, tinham acesso ao meu universo particular ali. E você cresceu dentro desse ensinamento, dessa postura, e agora você está tendo uma oportunidade de se abrir mais para o social, de ter mais amigos, de ter mais convívio, de ter mais relações, de se mostrar, né, de uma maneira mais expansiva, expressiva, extrovertida, né? Só um exemplo, mas isso você pode levar para outros aspectos também. Como a ênfase aqui na mensagem é a questão dos relacionamentos e a vida social, significa que talvez você comece a se aproximar de pessoas que anteriormente você não se aproximaria, porque por algum motivo você manteve-as distante, né? Você entra é como se você entrasse no outro campo vibracional, onde lugares, pessoas, situações passam por uma grande transformação e uma revolução. São novas relações, novos lugares, novos interesses, e não significa que não tenha a ver com você, pelo contrário, talvez seja justamente isso. Agora você vai se permitir abrir o seu campo para viver experiências que fazem sentido para você e que até então você não tinha parado ainda para fazer, né, para pensar a respeito disso. Né? Isso é uma grande possibilidade de ressignificar a sua trajetória a partir de um olhar cuidadoso, amoroso, acolhedor para os seus interesses, que talvez não correspondam ao interesse das pessoas que estão à sua volta, mas faz parte desse movimento de revolução, de trazer à luz aspectos que são interessantes para você, que são prazerosos para você, mas que por algum motivo
estavam reprimidos. Percebe então que esse movimento de fazer as mudanças do que realmente é importante para você dentro de um processo íntimo é como se você se permitisse agora olhar para a sua essência, olhar para aquilo que te preenche, que te faz feliz, olhar para os seus medos, olhar para os seus movimentos de paralisia que já aconteceu em algum momento, olhar para aquelas situações que você abriu mão, mas que conversavam muito com você, que faziam muito sentido para você, e se permitir agora a viver essas experiências, a experimentar aspectos em você que foram reprimidos, seja por receio de desagradar alguém, seja por receio de não se reconhecer, né, como capaz de viver aquilo, por ter reprimido por algum motivo, né, e aí não cabe julgamento. Quando somos mais jovens, por exemplo, quando somos crianças, existe uma tendência a reprimir tudo o que, de alguma maneira, a gente percebia nos nossos cuidadores que não eram bem vistos, que não eram interessantes. Então, a gente reprime esse conteúdo, ele fica no nosso inconsciente, ele é uma energia de libido que bloqueia aquilo que nós, de alguma maneira, percebemos que trouxe sofrimento, que trouxe dor, que trouxe desconforto, né? E agora a vida te chama a fazer esse movimento de resgate desses aspectos reprimidos. Porque onde existe repressão, onde existem situações que foram escondidas, também junto a elas existem potenciais que você sequer imagina. Um exemplo disso, por exemplo, se você conviveu com pessoas que eram mais introvertidas ou que passavam por situações muito difíceis e com isso reprimia a sua espontaneidade da criança, sabe aquela espontaneidade de brincar, de correr, de pular, de fazer barulho? Se você não teve espaço, por exemplo, na sua tenra idade, lá na idade mais jovem, para ser essa criança mais espontânea, por N motivos, né? E não cabe a gente julgar, né? Vamos sair dessa posição de julgamento, porque cada um oferece aquilo que é possível oferecer, e com o tempo a gente cresce e percebe isso, né? Principalmente quem começa nessa jornada de se conhecer, de procurar entender os gatilhos, as situações que geram desconforto, e todos que chegam até essa mensagem, até esse canal de alguma maneira que sabe do que eu estou dizendo, entende, né? Por algum motivo, essas pessoas não tinham condições de permitir ali que você, os seus cuidadores no caso, que você trouxesse essa espontaneidade à vida. Então você colocou debaixo, né, do tapete, você escondeu isso na sua psique, dentro do seu inconsciente. Só que junto com essa sua espontaneidade que foi reprimida, porque não era conveniente, ou porque tinha alguém em casa que era doente que não podia fazer barulho, porque tinha alguém que era muito rígido, então não permitia ver essa espontaneidade como algo que não fosse saudável, também quando foi colocado para debaixo do tapete a situação, a sua criatividade, por exemplo, foi junto. O seu poder criativo, a sua capacidade de ressignificar e de trazer coisas novas para a sua vida, para a sua existência, também foi ali abafada e escondida. Então, o convite hoje, né, o que a espiritualidade vem falar com quem ressoou, que é: olhe para as suas sombras, sabe aqueles aspectos que você tentou por muito tempo não olhar, não ver? Você olhe lá, porque existe um manancial, existe um tesouro escondido ali. E agora é hora de você, é o momento. Existe um convite do seu inconsciente, da sua energia, do seu campo vibracional, e para que você olhe com carinho para essas situações e resgate potencialidades que até então você não se permitiu viver. Então, por exemplo, você tinha uma vontade tremenda de exercer uma profissão ou de fazer uma coisa
mas que nunca foi levado adiante. É o momento de você rever isso. Poxa, eu sempre gostei de arqueologia. Eu, de fato, sempre gostei muito, mas nunca me permiti, né? Na minha consciência ali, na minha época, era porque isso demandaria da minha família um, um investimento econômico que não era possível na época. Então agora eu sou adulta, diante do meu orçamento, diante da minha vida, eu posso ver, será que eu posso agora olhar para isso com carinho? É só um exemplo, né? Isso pode ser em vários aspectos da sua vida, encaixa onde couber melhor. Então, é esse convite para que você venha de fato a trabalhar, a ressignificar, a trazer à luz aspectos que você já julgou importante, já julgou interessante, mas que por algum motivo você não conseguiu levar adiante. Porque existe uma capacidade grande, tremenda sua aí, com relação à materialização, de criar algo que tem a ver com você, com a sua cara. Você já tem essas habilidades dentro de você. Nós não estamos falando de algo, sim, lógico, tudo precisa de um aprimoramento. Tem situações que você gosta muito, mas você sabe que você precisa ainda adquirir certos conhecimentos, certas habilidades. Mas você já tem essa capacidade de criar algo que vá ali ao encontro de um maior sentido para a sua vida. Invista nisso. Você tem esse manancial para investir nisso. Você tem essas habilidades. Só precisa resgatá-las, tá? Ou seja, resgate, né? Resgate seus sonhos. Se especializa naquela área que faz muito sentido para você. Você é uma pessoa que já trabalhou bastante. Você dá muita atenção aos detalhes. Você sabe que você já tem uma experiência muito boa ali naquilo que você sabe fazer. Então, pega tudo isso que você já adquiriu nesse momento, mesmo que você ache que ele não tenha reconhecimento, aperfeiçoe, tá? Persista, vá naquilo que realmente seu coração bate, você se sente aquecido, invista nisso, tá? Invista nos seus sonhos, invista naquilo que você sabe que você é bom e que você gostaria muito de exercer. E que talvez, pode ser, aí você pense com carinho, você acabou deixando de lado, né? Você investiu toda essa sua habilidade, essa sua persistência, essa sua resiliência, essa sua capacidade de realização em outros setores, né? E deixou de lado aquilo que provavelmente iria te trazer ali uma satisfação muito maior. Porque existem dons que você desenvolveu ao longo da vida e existe também algumas coisinhas que você já traz de outras experiências aí. Observe, entre em silêncio, medite. Às vezes o meditar, eu sempre falo, pode ser cuidar de uma planta, brincar com seu animalzinho de estimação, ir para a natureza e contemplar, arrumar a sua casa, o que está dentro, o que está fora. Observe seu externo, como que anda a organização do seu espaço físico. Ele fala muito sobre como você está internamente. Observe cada ponto, cada lugar. O que você anda guardando que não precisa mais? O que pode ser retirado para que outras coisas cheguem até a sua vida? Às vezes a gente tem um desejo imenso de receber outras coisas, de viver outras experiências, de viver situações mais inusitadas. Mas quando a gente olha em volta, a gente percebe que talvez não tenha espaço, né? Talvez eu esteja tão apegado a situações, a objetos, a pessoas, a lugares, a energias que não fazem mais sentido. Faça essa limpeza externa e automaticamente a interna também estará sendo feita, tá? É um movimento profundo, bastante profundo, que a espiritualidade vem aqui chamando vocês para olharem com carinho, né? Observe nesse movimento
O que você aprecia em você? Alinhe os seus desejos internos com as suas ações externas, com seus desejos mais íntimos, fazendo o que você quer em vez do que os outros gostariam que você fizesse. Procure se agradar mais, procure fazer os seus gostos. É lógico que isso existe um bancar, né? O que é bancar? Quando eu escolho fazer o que eu quero, automaticamente eu vou desagradar alguém. Mas eu preciso, se é o meu desejo, se eu preciso aí, eu preciso, é seu, né? Se você percebe que isso te faz bem, banque isso. Sim, eu vou fazer isso me agrada. Afinal, nós estamos falando da sua jornada, da sua vida, da sua caminhada. Enquanto você circular pela vida preocupado ou tentando agradar os outros, onde é que fica a sua vontade? Nós estamos falando de movimentos saudáveis, nós não estamos falando de movimentos egóicos no sentido de prejudicar o outro, não. Nós estamos falando no movimento de trazer para a sua vida prazer, realização e sentido. Porque se você não está tendo nenhuma dessas três possibilidades aí, é bom parar e refletir sobre o que realmente é importante para você. A gente precisa abraçar o que a gente tem de mais íntimo, perceber as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades e ter uma conversa sincera conosco. E as relações, como essa revolução é uma carta que vem falando muito das questões das relações, perceba que quem está do seu lado, as pessoas que estão na sua vida, próximas a você, elas são um espelho. Tente ver do jeito que eles te veem. Tente perceber como essas pessoas te enxergam. E principalmente tente se ver através delas. Vê se essa imagem corresponde ao que de fato você deseja, ao que de fato faz sentido para você intimamente ali, sabe? Naquele cantinho, naquele lugarzinho da sua mente, da sua vibração, que você deseja muito algo, alguma coisa, uma realização, um trabalho, uma vida, uma pessoa, um ambiente, e que você não se permite. As pessoas em volta, as pessoas que nos circundam, os ambientes por onde passamos, frequentamos e deixamos a nossa energia, falam muito sobre nós. Já chegou uma situação de você perceber que alguns lugares não nos pertencem mais? Algumas conversas já não fazem mais sentido? E que em determinadas situações a gente prefere se recolher? Já passou por alguma experiência que você, dentre aquelas pessoas que sempre estiveram na sua vida, de alguma maneira você não se sentia muito à vontade para falar sobre determinados assuntos? E não tem... Ou sobre se posicionar mesmo, dar a sua opinião de fato, aquela genuína e verdadeira. Ou você se calou, ou você concordou com situações que você poderia até ter uma margem de concordância, mas também existia uma certa discordância ali que você preferiu, escolheu não se manifestar. Onde você se sente bem, onde você consegue ser você mesmo sem precisar usar de artifícios, de recursos, de palavras para se sentir pertencente. Onde você pode ser espontâneo. Onde você pode ser exatamente quem você é. E nós estamos falando de sincericídio, nós estamos falando de relações tóxicas, de ambientes tóxicos, estamos falando onde você pode exercer a sua essência, a sua maestria de uma maneira leve e natural, como deve ser. Pense sobre isso. Essa revolução vem para te colocar no seu lugar de sucesso, de manifestação do que há de melhor em você,
e até de resgatar aspectos que podem não ser tão agradáveis ou não foram tão agradáveis no decorrer da sua jornada, mas porque eram vistos de uma outra maneira. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tende a ser colérica, explosiva, vamos dizer assim, entenda que essa energia ela não precisa ser julgada, ela precisa ser redirecionada. A raiva, por exemplo, a gente vem de uma cultura que sentimentos, emoções, né, muitas vezes são consideradas, não devem ser vivenciadas, e a gente reprime. E quando a gente reprime, ela vem com mais força, sabe? Tudo que a gente vai reprimindo, não deixa de existir. Continua sendo um bloco energético ali dentro da gente, com a nossa libido, com a nossa energia, né? Que se está reprimido, significa que existe uma quantidade de energia ali que está parada ali, parada entre aspas, não está parada, ela está se movimentando em torno ali daquele, vamos dizer, daquele trauma, daquele complexo ali. Mas que ela não está disponível para que nós possamos trazer para a nossa vida em prol da realização dos nossos desejos, das nossas vontades. Né? Existe um bloqueio ali. Então, tudo isso que a gente joga debaixo do tapete está ali drenando a nossa energia, né? Está criando obstáculos para as nossas realizações. Então, olhe com carinho para isso também. Por quê? Porque se eu tenho muitas energias, muitas coisas que eu reprimo, vai chegar um ponto que vai aparecer sintomas, que são os comportamentos. Comportamentos, às vezes, que não te favorecem, que não te auxiliam na sua caminhada rumo à sua realização. Porque vem de um conteúdo que te gerou dor em um determinado momento, desconforto, e que você reprimiu, e que hoje boa parte da energia que você poderia estar utilizando para se realizar está bloqueada. Tá? Então, se permita se virar do avesso, e talvez você vai ter uma grata surpresa de que o avesso sempre foi o seu lado direito. Né? Que deixa eu saber se fez sentido para você. Curta, comente, compartilhe. É assim que o canal cresce, é assim que a plataforma entende que esse conteúdo pode ser relevante para outras pessoas também. Tá bom? Agora eu já tinha puxado a carta dos acordos espirituais, vamos ver qual o recado. A liderança pode lhe trazer o seguinte desafio: ser um exemplo para o coletivo através de seus aprendizados pessoais. Ou seja, pessoas que ressoaram com essa mensagem, se são líderes ou se estão na perspectiva de uma liderança, uma coisa que vai ser, algo que vai ser extremamente significativo é tudo que aconteceu na sua caminhada, os seus aprendizados pessoais, pode ser justamente a chave, o exemplo, a mola mestra ali para auxiliar as outras pessoas. Entende? Vou ler mais uma vez. A liderança pode lhe trazer o seguinte desafio: ser um exemplo para o coletivo, né, para os seus liderados, através dos seus aprendizados pessoais. E é aquele movimento que a gente fala: estamos no coletivo, logo, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu ressignifico, tudo aquilo que de alguma maneira me fez bem, eu posso retribuir em prol do coletivo. Espero que tenha feito sentido para você. Um abraço fraterno. Fiquem bem, grata espiritualidade.